Sempre uma mega dúvida, né, sobre o protocolo. Todo mundo que faz implantodontia, acho que não tem um aí, me conta, não tem um que não queira fazer, que entra para fazer implantodontia e não queira fazer protocolo, tá? Não tem um. E sempre aquela dúvida de carga, né? Faz carga, não faz carga, enfim, imediata. Normalmente, muita gente faz aí a carga tardia, né? Molda lá o protocolo e faz uma carga tardia, né? Enfim. Mas aí muita gente também quer fazer a carga imediata, o paciente quer sair já com a prótese ali, mesmo seja uma prótese provisória. Eu, particularmente, acho muito interessante trabalhar para depois trocar para uma prótese definitiva, tá? E é claro que a gente tem que seguir, muitas vezes, alguns conceitos, né? A gente faz cirurgia guiada, não é segredo para ninguém, a gente preconiza o uso da cirurgia guiada para todos os casos, 100% dos casos, e muita gente só quer fazer cirurgia guiada para protocolo, tá? Não sou contra, mas também não sou totalmente a favor, porque a cirurgia guiada é um processo evolutivo, são ciclos, no brinco, são ciclos evolutivos, né, que você vai pegando ao longo da sua experiência e depois até chegar ao protocolo. Não que você não possa fazer um protocolo imediato, tá? Mas são ciclos evolutivos, tá? E é claro que a gente tem que seguir alguns conceitos para a gente ter um sucesso nesse tipo de carga imediata. Então, como a gente na cirurgia guiada trabalha muito diferente da cirurgia convencional, o colega implantodontista ele tem que pensar diferente, tá? E isso, num primeiro momento, é muito difícil para ele, tá? Porque, na verdade, como é que você faz o seu protocolo? Se alguém puder aí falar alguma coisa, fala aí para mim, assim, como é que você faz o seu protocolo? Você vai lá, molda o paciente, enfim, faz uma prótese reversa para ele, né? Uma prótese que vai servir muitas vezes de guia multifuncional para ele, para você, né? Para operar, e depois faz uma cirurgia baseado naquele guia multifuncional, naquele enceramento, enfim, que você fez. Basicamente isso. Eu não vou entrar em detalhes com nivelamento ósseo ou não, tá? Se vai ter nivelamento ou não. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Em nenhum momento. Só para vocês entenderem, tá bom? Porque não faz muita diferença quando a gente vai trabalhar com cirurgia guiada se vai ter nivelamento ósseo ou não. Porque lá atrás, quando a gente começou com cirurgia guiada, fazer nivelamento ósseo guiado era muito difícil. Hoje em dia, a gente já consegue fazer nivelamentos ósseos guiados. Então, não tem muita diferença se vai fazer com nivelamento ou não, enfim. A ideia é ter a previsibilidade de trabalhar com carga imediata, a partir de um planejamento reverso, mas um planejamento digital reverso. Eu vou apresentar até caso de aluno, tá? Nas mentorias, a gente vai apresentar casos de aluno, onde como a gente vê o planejamento e o que pode ser feito para modificar aquele planejamento, que a gente tenha sucesso até na carga, tá? Porque a carga imediata, na minha opinião, não é só o implante ter um torque bom, não é só o implante, o sucesso da carga imediata, tá, gente? Não é só o implante ficar bem posicionado, não é só o implante ter um torque bom, tem questão de já ter todo um planejamento, o implante ele ficar ali bem posicionado, baseado num planejamento reverso, entendeu? A gente escolher os componentes previamente à cirurgia, a gente ter a possibilidade de escolher o componente angulado, não ter que ficar escolhendo qual que vai angular, usar um selecionador de munhão para angular, né? De que tem selecionador de munhão angulado. A gente, com a cirurgia guiada, a gente não precisa mais disso, a gente não usa mais disso. É uma coisa que a gente aboliu, eu, pelo menos, aboli, né, das minhas cirurgias, esse selecionador de munhão, porque normalmente eu já tenho todas as informações a partir do planejamento. É mais fácil? Com certeza. Tá? Quando você tem todas as informações, não só do posicionamento do implante, mas dos componentes intermediários que você vai utilizar previamente à cirurgia, fica muito mais fácil para trabalhar, já deixa tudo separadinho ali, tudo tranquilo de trabalhar. E claro que tem muita coisa além disso, tá? Então, vamos tentar falar aí hoje nessa aula aí. Tem dúvida? Manda aí para mim, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu baixar aqui o pessoal do Instagram, senão o pessoal do Instagram não enxerga. Tá. Quais são, assim, alguém pode falar para mim quais são os pré-requisitos para a gente ter carga, principalmente num protocolo, né? Quais são os nossos pré-requisitos para a gente ter carga em protocolo?
Gente, o que eu vou falar aqui é minha formação, a minha experiência, né, o que eu aprendi. Se alguém aprendeu diferente, cara, sinta-se à vontade para falar aqui, tá? Sinta-se muito à vontade para falar da opinião, bem tranquilo em relação a isso, tá? Primeira coisa, quando a gente trabalha com protocolo, na minha opinião, é a gente fazer um bom planejamento reverso, não só do desenho da prótese, mas o posicionamento dos implantes baseado no desenho da prótese. Quando você faz cirurgia de protocolo convencional, somente com sua tomo, né, ou sua panorâmica, que eu não indico, mas assim, somente com sua tomo, você posiciona os implantes na mão, baseado naquela sua prótese. Quem acha fácil isso? Não é fácil. Angular implante não é fácil. Achar o posicionamento correto dele, no caso do protocolo, não é fácil. Por que não é fácil? Porque muitas vezes você vai usar um guia multifuncional quando usa. E esse guia multifuncional, ele não é estável. Ele é instável, ele não fica totalmente fixo ali. Então, você vai fresando, baseado naquilo ali, tem que afastar tecido, um monte de coisa, né? E você vai instalar seu implante baseado naquela informação que você tem ali, que você fez aquele encerramento, tá? Então, os pré-requisitos básicos, a primeira coisa que a gente precisa ter é carga, é um planejamento reverso. Planejamento reverso. Tá? Primeira coisa que a gente precisa ter quando a gente trabalha com protocolo, tá? Não tem como trabalhar. Talvez eu seja bastante redundante nessas questões, mas é porque, às vezes, tem coisa que passa batido, tá, gente? Isso a gente conversa com colegas e, às vezes, passa batida parada. Pô, eu não fiz isso, esqueci de fazer, não me atentei a esse detalhe. E eu vou mostrar um caso para vocês aqui, onde a colega não se atentou a um detalhe, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, a primeira coisa, um planejamento reverso, tá? Bom planejamento reverso. Não é simplesmente só fazer uma prótese, mas é justamente fazer uma prótese em oclusão certinha, na DVO certinha, enfim, de acordo com a necessidade do seu paciente. Essa é a primeira coisa. Quando a gente faz a mão livre, né, que a gente aprende isso na especialização ou na atualização, a gente faz de uma forma, a gente insera, né, faz todo aquele trabalho que a gente precisa fazer normalmente, né? No digital, quando a gente trabalha com implantodontia guiada, é bem diferente, tá? Você precisa ser muito mais exigente do seu planejamento, tá? Porque o planejamento digital me dá opções, me dá variáveis, né, que podem acontecer durante um procedimento, coisa que no planejamento analógico a gente não consegue enxergar na sua totalidade, tá? E no planejamento digital a gente consegue muito ver isso claramente durante um planejamento cirúrgico, através de software de planejamento, né, através da utilização de DICOM, de STL, a gente consegue ver isso com muita clareza, tá? E isso facilita muito o nosso trabalho lá na frente. Mas como a gente vem de um vício, não é um vício ruim, é um vício bom, porque a gente aprende isso num curso, né? A gente vem desse vício, quando a gente entra no planejamento digital, a gente leva esse vício e essa mentalidade de planejamento analógico, muitas das vezes não vai servir para o seu planejamento digital, tá? Porque o planejamento analógico, né, cirurgia, como se faz cirurgia de protocolo à mão livre, é uma cirurgia teoricamente muito empírica, né? Você vai colocando os implantes ali baseado no empirismo, né, no seu conhecimento. Quando a gente trabalha com cirurgia de implantodontia guiada, né, de protocolo guiado, o seu conhecimento ele está presente, mas a gente tem a possibilidade de fazer alterações por conta de um software cirúrgico que é muito preciso, tá? Bem claro isso. Mas precisa aprender trabalhar com software cirúrgico só se você quiser comprar, tá? Tem software gratuito aí, mas enfim, tem hoje empresas de planejamento que fazem isso, que são especialistas nessa parada, você não precisa entender isso, tá? Então, no primeiro pré-requisito, a gente precisa de planejamento reverso. Segundo, a gente precisa de quê? Torque. Não é? Torque. Ninguém vai ficar dando protocolo aqui, torque no protocolo com 15 newtons, 20 newtons, né? Enfim, vai fazer o torque de acordo com a recomendação da sua empresa de implantes,
Deixar bem claro isso, tá? E, na minha opinião, por último, a gente precisa de estabilidade. Estabilidade tanto do implante quanto da prótese. Beleza, pessoal? Claro isso para vocês? Estou falando alguma besteira aqui? Se alguém achar que eu estou falando alguma besteira, por favor, me corrija, tá? Se eu estiver falando alguma cagada aqui, vocês me corrijam, tá bom? Só por conta disso. Então, a gente precisa basicamente disso. Tá? Quando a gente vai na cirurgia convencional, o planejamento reverso, ele é bom, só que quando a gente trabalha com cirurgia guiada, o planejamento reverso digital, ele é muito mais preciso. Quando a gente fala de implantodontia, torque, talvez assim, a gente vem de um conceito de implantodontia que é o seguinte, a gente precisa estabilizar o implante, né? Em 100% dos nossos casos, a gente quer que o implante trave, que tenha um torque adequado e que ele trave, ele tenha uma estabilidade, né? Para a gente ter uma chance de osseointegração e sucesso no nosso caso, tá bom? E essa estabilidade, tanto do implante quanto da prótese. Beleza, a partir daí a gente faz isso. Quando a gente trabalha com cirurgia guiada, implantodontia guiada, a gente vai começar a pensar de outra forma. Tá? Por quê? Quando a gente trabalha com implantodontia guiada, o nosso planejamento é diferente. O nosso torque é diferente. Tá? E a estabilidade do implante vai estar diretamente relacionada ao torque. E da prótese, a gente vai conseguir muito isso, muita informação durante o planejamento reverso. Tá? Isso é bem claro para vocês. Bom, então, hoje eu consigo, na maioria dos casos, ter a chance de dar carga num protocolo guiado muito mais do que um protocolo à mão livre. Não que eu não consiga a mão livre, mas o protocolo guiado ele é mais previsível. Porque a gente trabalha com guia cirúrgico, a gente trabalha com planejamento reverso, então ele é muito mais previsível da gente ter. Né? E é claro, né, todo o planejamento reverso para cirurgia guiada, eu vou entrar nesse detalhe desse caso aí agora que vocês estão vendo, tá? Esse é um caso de uma aluna, tá bom? E vai fez um protocolo guiado, tá bom? Quando a gente para ver um caso desse convencionalmente, o que vocês podem me dizer de um caso desse convencionalmente? Né? 4 implantes, beleza? Distribuídos muito bem, essa é a grande vantagem da implantodontia guiada. Você, à mão livre, você nunca vai conseguir uma distribuição tão perfeita de implantes quando a gente comparada com a cirurgia guiada, vocês nunca vão conseguir isso. É claro que aqui está bem distribuído mesmo. Algumas situações a gente consegue essa distribuição, não, mas é uma distribuição alterada por conta do planejamento, mas que isso não vai alterar lá na frente o seu resultado, tá? Porque, digamos assim, eu posicionei um 31 mais para um lado, perdão, 33 ou 43, eu distalizei um pouquinho mais, por quê? Muitas vezes a gente vai aproveitar o máximo de osso ali, entendeu? Porque na convencional, quando você faz, você muitas vezes vai fazer ali um guia multifuncional, entendeu? E você, assim, empiricamente vai pensar assim, vou botar aqui no elemento 43, porque vai me dar uma posição melhor. Mas às vezes, na cirurgia, às vezes não, 100% das vezes na cirurgia guiada, a gente consegue o melhor posicionamento do implante, baseado no planejamento e baseado nas informações que a gente tem ali da prótese, tá? Então, quando a gente faz a cirurgia guiada, aí que entra uma parada muito legal, tá? Muito legal. É claro que aqui eu estou mostrando um jeito que vocês fazem, mas como vocês podem fazer de outra forma que facilita, né, o planejamento na hora da cirurgia guiada. Se vocês observarem bem, eu vou aumentar a imagem aqui, eu tenho aqui uma prótese, né, que foi feita, uma prótese reversa que foi feita para o paciente. Nesse caso, o paciente não tinha prótese. Estou botando uma opção que o paciente não tinha prótese. Tá? Aí, tu quer fazer a cirurgia guiada da parada. Entendeu? O paciente não usa prótese. Aí,
quando a gente trabalha com protocolo, o que a gente tem que pensar? Como é que é o desenho do protocolo? Né? Como é que eu enxergo o planejamento? Toda a minha cirurgia de implantes guiado, ela está diretamente relacionada ao meu planejamento reverso. E quando eu vou pensar em protocolo, essa prótese para mim aí não é prótese protocolo. Ela é uma prótese total, ela não tem um desenho de uma prótese protocolo. Tá? Pô, Max, então eu vou ter que fazer uma prótese sem flange? Não, nada disso. Eu estou falando que você tem que já ter em mente, quando você não tem uma prótese total, ter que ter em mente já como será a sua prótese protocolo, que até mesmo o posicionamento dentário da sua prótese, que vai servir de referência, dê a informação de onde vai ser a prótese, como é que será a prótese protocolo. Nesse caso, o paciente fez uma prótese total para fazer o exame, tá? Para fazer todas as informações para o planejamento. Agora, quando a gente vai fazer prótese protocolo, se o paciente não usa nenhuma prótese, entendeu? Eu aconselho já vocês, pelo menos na montagem de dentes, é montagem de dentes. Ela pode ter rebordo? Pode ter, apoiando em região de retromolar? Deve, porque precisa de estabilidade, entendeu? Mas pelo menos na montagem de dentes, vocês já têm uma montagem de dentes de como será a sua prótese protocolo. Né? Via de regra, é um pré-molar e um molar só. Entendeu? Via de regra. Por que isso? Porque na hora do planejamento, entendeu? Fica mais fácil para quem está planejando como será o protocolo. Mesmo o cara tem experiência. Ele sabe que vai sair ali entre os pré-molares. Se você coloca um molar, botei a mão aqui no meio do caminho, deixa eu pegar aqui a dourada. Aqui a gente tem 2 prés. Né? Se a gente coloca um molar, pelo menos nessa prótese, já tem uma ideia de como vai ficar os dentes do paciente, facilita muito o desenho da prótese, o planejamento. Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, vocês estão querendo fazer uma prótese protocolo, mas com enceramento de uma prótese total. Montagem de dentes, tá? Não estou falando em área de flange, área de rebote. Montagem de dentes. Então, quando for fazer, faz um molarzinho aqui, faz igual vocês aprenderam no curso de pós-graduação de vocês, e já facilita na hora do escaneamento fazer esse tipo de procedimento, de planejamento. Entendeu? E muitas das vezes, esse tipo de informação facilita na hora do centro de planejamento fazer o planejamento, ou você vai fazer o planejamento, porque aí você sabe exatamente o resultado final. Todo o trabalho de cirurgia guiada, de implantodontia, é baseado no planejamento reverso. Se minha prótese protocolo não vai ser igual não vai ser como uma referência da minha dentadura, eu não posso usar, teoricamente, a dentadura como referência para fazer um planejamento de prótese protocolo. Porque a dentadura tem um formato diferente, um apoio diferente, e a montagem de dentes é diferente. Então, sempre quando a gente vai fazer casos de protocolo onde o paciente não usa prótese, né, ou se usa, que duplique aquela prótese, mas que faça pelo menos um desenho ali que sirva de referência para o planejamento. Entendeu? Então, aqui, se a gente observa, dá para observar que os implantes estão saindo basicamente em primeiro pré-molar. Por que está saindo em primeiro pré-molar? Porque durante o planejamento, de repente, né, quem planejou não se atentou a isso. É interessante sair em primeiro pré-molar? Depende. Né? Depende. Talvez esses implantes, se a gente tivesse pensado de outra forma, colocado um molar aqui, a gente poderia inclinar esses implantes melhor, tá? Para ter um resultado até mesmo por conta de distribuição de força. Aí eu vou entrar nessa parte do protocolo. Entendeu? Porque todo mundo sabe que não vou fazer cálculo nenhum. Mas muitas vezes, se a gente não se atenta a esse detalhe, eu planejei o implante aqui onde tinha osso, beleza, vi aqui que a plataforma vai sair ali no pré-molar. Não, mas eu quero que a plataforma, o parafuso saia a nível de molar, né? Porque eu vou angular isso aí. Então, é se atentar a isso na hora de fazer o planejamento. Tá? O reverso para protocolo. Sempre coloquem a prótese protocolo já como referência, mesmo com os dentes. Fica muito mais fácil para o centro de planejamento. Ficou claro aí, pessoal? Beleza? Deixa eu pegar uma água aqui. Tem dúvida? Manda aí.
tá? Lembrando aí que a jornada começa semana que vem, 17, 19, 21, só se inscrever aí na bio, Jornada da Implantodontia Sem Erro, 0800 com conteúdo de curso pago. Na verdade, vocês já estão assistindo live com conteúdo de curso pago. Isso aqui você não aprende assim no fim de semana, não. Tá? Isso aqui é o dia a dia nosso de consultório, de alunos, enfim, que a gente vai orientando ao longo dos anos aí. Tá? Essa informação. E pela prótese, e quando eu tenho essa informação toda, fica muito mais fácil. Por exemplo, se eu já tenho uma referência de como vai ficar a prótese do paciente, a prótese protocolo, né, assim, você já fez uma dentadura para o paciente lá, do jeito que pode ficar o seu protocolo, fica muito mais fácil. Gente, eu tô falando aqui, a gente trabalhar com cirurgia guiada, para a gente fazer carga, tá? Deixar claro isso para vocês. Dá um salto agora muito grande. Não é fazer cirurgia guiada só para colocar um implante, não. É fazer uma implantodontia guiada, onde você vai colocar o implante e vai capturar uma prótese impressa. Pode ser a prótese do paciente? Claro que pode, tá? Mas o ideal, a ideia é que vocês capturem uma prótese impressa, e mesmo que essa prótese impressa seja uma cópia da prótese do paciente. A gente digitaliza essa prótese do paciente e vira uma prótese impressa para captura. Por que a gente dá preferência na captura no protocolo? Porque a gente tem a possibilidade de estabilizar essa prótese no próprio guia cirúrgico. Tá? Essa é a ideia principal de fazer protocolo guiado. Antigamente, quando a gente não tinha essa possibilidade. Hoje, a gente já tem a possibilidade de fazer uma captura. Tá? Se você não vai fazer captura de prótese imediata, não faz sentido algum de fazer um guia. Eu vou mostrar a foto do guia. Um guia para fazer captura de protocolo. Tá? Ah, eu só quero instalar os implantes, o paciente vai usar a dentadura. Beleza. Agora, você não está preocupado, né? Mas a ideia aqui é dar carga em protocolo. Se a gente for dar carga em protocolo, a ideia é essa dentadura, essa prótese total, já vira impressa com a possibilidade de encaixe no guia cirúrgico. Facilita muito a captura, porque o guia está na posição, tá? Normalmente esse guia foi posicionado ali baseado na oclusão. Se está certinho, você simplesmente vai capturar a prótese, vai encaixar a prótese no guia e vai capturar ali. É muito mais fácil do que ficar perfurando o guia cirúrgico, prótese, né, para encher com bisacrílico ou resina acrílica, tá? É muito mais fácil, tá? Porque a prótese já vai estar encaixadinha ali, bem certinho. Beleza? Ficou claro aí? Tranquilos? Opa, foi mal. Galera. Tá? E esse é o planejamento inicial do caso, tá? É um planejamento ideal? Entendeu? 100%? Esse é um primeiro planejamento, né, do caso. Vai ser modificado? Com certeza, porque já foi pensado dessa outra forma. Pensou naquela forma lá, não, essa prótese aqui, esse implante, por exemplo, aqui, o que estava acontecendo? Esses implantes aqui, os mais distais, estavam muito anteriores. Eles precisavam de uma inclinação de tal forma que eu conseguisse um maior braço aqui, né? Uma diminuição do meu braço de alavanca aqui para trás. Aqui não está ideal. Tá? Mas por quê? Porque na hora do planejamento, vou voltar a imagem lá, tá? Na hora do planejamento, esse planejamento aqui foi baseado na prótese do paciente, com aquela informação. Porra, Max, você pode falar assim, porra, Max, mas isso aí é básico. Cara, passa batido no centro de planejamento. Tá? Passa batido mesmo. Beleza? Só para vocês entenderem. Passa ali, o cara faz e, cara, você vai na onda. Por que você vai na onda? Porque você também não entende planejamento digital. Tá? Só por conta disso. Deixa eu responder a pergunta aqui do Felipe Matos. Me fala aí, Felipe, de onde tu é, Felipe? Deixa eu conhecer a galera. Vou responder você, tá? Da onde você é? Felipe Matos. Deixa eu ver aqui o pessoal do YouTube, gente, rapidinho.
Não, pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube aí, beleza? Tá todo mundo me ouvindo? Não tá aparecendo aqui a cara da galera, não. Peraí. Acho que deu pau aqui. No YouTube. O YouTube é Flórida, gente. O YouTube derruba, volta e meia me derruba. Opa! Ricardo, good vibes. Beleza? Agora tá me ouvindo. Caraca, o YouTube aqui caiu. Beleza? Agora voltou. Tá? Felipe não me respondeu, acho que ele não está me ouvindo. Bom, beleza. Bom, olha só, o software, assim, que nesse caso foi utilizado, na verdade, isso é um print do software TreeShape, tá, gente? O software é pago, tá bom? Preciso ter? Não, não precisa ter. Você pode usar um software gratuito, por exemplo, um Blue Sky Bio da vida aí, e fazer um planejamento gratuito nisso aí. Só vai pagar se você for desenhar o guia cirúrgico, mas esse tipo de planejamento você consegue tranquilamente fazer dentro de um software gratuito. E na hora de fazer a impressão do guia, você mandar esse planejamento inicial para um centro de planejamento, e o centro de planejamento só refina, entendeu? A não ser que você queira imprimir o guia, porque isso é assunto para outra aula. Não vou falar dessa parada hoje, tá? Vou falar em algum momento, mas para outra aula, tá? Não é assunto, beleza? É um outro universo impressão. Operar é uma coisa, planejar outra coisa, imprimir é outra coisa completamente diferente. Na minha opinião, impressão 3D, desses três coisas que eu te falei, é a parte mais difícil de todo o processo, tá? Só para vocês entenderem, beleza? Ficou claro aí da parada? Então, esse aqui pode ser um planejamento inicial. Vai modificar? Sim, porque a gente quer esses implantes mais inclinados. Qual a vantagem disso tudo? Eu estou conseguindo enxergar antes. Eu não estou fazendo ali na boca, sabe? Eu não estou calculando o braço de alavanca, aqueles cálculos todos de protocolo. Eu já estou fazendo todos esses cálculos antes de começar a operar. A maior falha de protocolo qual que é, gente? Alguém pode me dizer? Falha de protocolo? Entendeu? Alguém pode me dizer isso? Entendeu? A maior causa de falha de protocolo é justamente a falha estrutural. Entendeu? É a maior causa. A falha estrutural. Tá? Pode ser feito pelo Exocad? Olha, eu não tenho certeza. O Exocad, o Exoplan talvez, mas o Exocad eu não tenho certeza. O Exocad, se eu não me engano, é só para desenho, para enceramento. Não sei se você consegue fazer o desenho de guia, com certeza não consegue. Você pode somente o enceramento, tá? Exoplan, você também faz o planejamento, mas os mais comuns, aí tem vários que o pessoal usa, tá? Por exemplo, usa o Implant Studio da TreeShape, o Codiagnostic lá da Straumann, o Blue Sky Bio, que é gratuito. Esse eu estou falando softwares que têm mais recursos, beleza? Tem o Nemo, tá? O Nemo também, o Nemo Studio também faz isso. Na minha opinião, os melhores para trabalhar esse tipo de serviço é Nemo Studio e Implant Studio, tá? São softwares de extrema qualidade, tá bom? São pagos, anuidades, não é barato, mas são softwares que te dão recurso, tá bom? Para você fazer esse tipo de planejamento, beleza? Dá para fazer um planejamento inicial dentro de um Blue Sky, um caso desse? Claro que dá, tá? Você vai fazer lá, você pode baixar o seu Blue Sky, fazer o planejamento lá, 0800, para você entender, pelo menos ter uma ideia. Isso é importante para você poder, Cecil, discutir isso com o centro de planejamento, tá? Isso é importante vocês entenderem, tá? Para vocês discutirem isso lá com o cara que vai planejar o caso de vocês. A não ser que você queira imprimir e fazer tudo, tá? Mas, num primeiro momento, eu aconselho a vocês começarem a mandar para centro de planejamento. Para depois, com a própria expertise de planejamento que vocês vão aprender junto com o centro de planejamento, entendeu? Vocês começarem a fazer os casos de vocês. Tá? Dessa forma. Tudo bem? Ficou claro aí? Tá? Deixa eu ver o pessoal do YouTube. Eu sempre tenho que ver, gente. Tá? Beleza, estou voltando lá. Tá? Beleza? Vamos lá, vamos voltar à nossa parada aqui. Bom, ficou claro aí quem perguntou? R. Sodré.
Me perguntou. Blue Sky Bio, tá? Blue Sky Bio, tá? Você consegue baixar isso na internet, tá? Consegue baixar isso, é bem tranquilo, beleza? Tá? É 0800, tá? Funciona para Windows e funciona para Mac, mas Mac tem umas atualizações que não chegaram ainda, alguma coisa assim. Para Windows funciona bem. Tem que entender o seguinte, gente, trabalhar com software de planejamento, o computador tem que ter uma placa de vídeo boa, tá? Porque são software de renderização. Então, você precisa trabalhar com uma placa de vídeo interessante, senão o seu computador só vai ficar dedicado àquilo, tá? Então, só para essa informação. Quanto melhor o software cirúrgico, mais recurso ele tem, mais ele vai exigir da sua máquina, tá? Só para vocês entenderem essa parada. Tá bom? Tá? Beleza, planejou. Planejou a parada, modificou o planejamento, o que tu vai fazer? Bora para operar, né? Já que vai operar, bora trabalhar com guia cirúrgico, tá? Nesse caso aqui, guia de nivelamento, tá? Tudo planejado, deixa eu aqui pro lado, tá? Previamente. Isso, não sei se vocês conseguem enxergar esses cases aqui, ó, essas regiões aqui, tá? Ó, essas são as regiões onde a gente encaixa o guia cirúrgico, ó. O guia tem encaixadinho ali, ó, meu guia de implantes. Toda essa angulação que vocês estão vendo, todo esse posicionamento que vocês estão vendo, é tudo baseado naquela prótese, protocolo que você já desenhou antes, pelo menos o formato do dente. Entendeu? O formato de dentes você já calculou ali. Quer dizer, já desenhou o formato de dentes, você já calculou essa angulação pensando tudo nisso. Tá? Justamente para não cair no erro de fazer a mão livre e você gerar um estresse na estrutura. Aí vai me falar que, pô, perdi o protocolo, não sei o quê, ficou ruim, pô, um monte de coisa. Mas por quê? Porque não fica... Gente, cara, estou falando uma parada aqui. Quando a gente vai fazer nosso protocolo, a gente lida muito com força, né? Principalmente na área posterior, né? Braço de alavanca, uma parada, né? Gente, é tão difícil posicionar na mão aquilo para a gente calcular corretamente, né? A barra, né? A parada toda ali, né? E às vezes, de repente, em alguma situação, seu implante não fica bem posicionado, principalmente os distais, né? Não fica bem angulado, aquela parada toda. Aí você acaba de reduzir um pouco a extensão da infraestrutura. É tão difícil isso fazer. Agora, cara, se eu já tenho isso pronto, não é mais fácil? Entendeu? Se eu já tenho o componente pronto, né, angulado, não é mais fácil fazer do que simplesmente tentar calcular isso na mão? Gente, vamos parar de sofrer. A gente implantodontista. Implantodontia é a especialidade que mais dá BO na vida. Entendeu? Nunca vi. Mais dá intercorrências. Me fala uma outra especialidade da odontologia que mais dá intercorrência do que implantodontia. Por que dá mais intercorrência do que qualquer outra especialidade? Por que a gente continua na especialidade que mais dá BO? Não é? A implantodontia dá mais intercorrência que tem mais variações. Variações absurdas. Entendeu? Agora, se eu puder diminuir a chance de intercorrências, né, calcular direito essas variações, entendeu? Hoje a gente tem possibilidade, gente. Antigamente a gente não tinha. E não entra na minha cabeça o cara querendo ainda quebrar a cabeça. Não, eu quero quebrar a cabeça ainda com essa parada. Entendeu? Isso tudo é calculado previamente. Entendeu? O centro de planejamento vai lá e calcula para você e vai te falar, olha, cara, aqui o implante não vai ficar legal, nós vamos ter que angular mais. Ou não precisa angular tanto quanto você estava precisando. Vai te dar o tamanho do componente certinho. Seu componente é de 17, de, sei lá, de 30, de 45, sei lá. Mas quem vai te falar tudo isso é o centro de planejamento. E você não vai ter que quebrar a cabeça na hora da cirurgia. Deus salve o centro de planejamento. Se tiver algum planejador aí, tá? A gente não faria metade do que a gente faz hoje. Então a gente tem que começar a trabalhar com essa galera justamente para ter melhores resultados. Né? E hoje em dia com muito, né, mais previsibilidade, precisão do que a gente tinha. Cara, nem é muito longe, a gente não tinha isso há 5 anos atrás.
Nós estamos em 2022, 2017, a gente não tinha o recurso, o conhecimento que essa galera tem. E a galera está aí para ajudar a gente para fazer casos desses, sim, com nivelamento, entendeu? Preciso, bonitinho, entendeu? Redondo, para você ter um torque ideal, entendeu? Ter um posicionamento correto, poder capturar a sua prótese, entendeu? Ela vai encaixar no seu guia cirúrgico. Esse aqui é um tipo de encaixe, tá, gente? Tem vários aí. Tá? Esse encaixe é tipo clique, tem encaixe que é só apoio, tem encaixe do pessoal lá da BTS, que é o Magnetimes, entendeu? Cara, tem vários tipos, entendeu? Independente, o importante de tudo é o planejamento que é feito. Né? E deixa essa parada para a galera do centro de planejamento. Eu bato dessa tecla toda vez. O dentista, vou falar uma parada aqui, cara, quem não gostar, cara, deixa de me seguir, foda-se, deixa que se dane, entendeu? Se dane. O dentista tem que deixar de ser egoísta, sacou? Tem que trabalhar em equipe, entendeu? O dentista, ele quer pegar e fazer tudo, ele quer planejar, ele quer imprimir, ele não quer deixar nada pro cara lá que vai ficar só fazendo isso, entendeu? Eu não faço nada dessa parada, eu tenho um monte de centro de planejamento que eu mando tudo e eu fico focado em operar. Agora o cara quer ir lá e quer fazer tudo, ele quer comprar impressora 3D, ele quer imprimir, ele quer fazer, quer... Cara, velho, deixa isso, deixa de ser egoísta, deixa os caras trabalhar. É igual o cara que quer fazer só os trabalhos dele no consultório, só vou fazer um laboratório aqui. Tudo bem, se você tiver demanda, mas deixa os caras trabalhar, e se foca em operar, velho. Foca no que você é bom. Você entrou na implantodontia, eu tenho certeza absoluta que você não entrou na implantodontia para fazer prótese. Tu entrou na implantodontia para operar, para abrir retalho, fazer um furo no osso e meter um implante ali. É para isso que você entrou na implantodontia. Então, se foca na cirurgia, independente da técnica, aquela que a gente aqui fala de cirurgia guiada, cara, e deixa esse trabalho técnico para a galera que está acostumada a fazer e vai focar na cirurgia. Sacou? Quem não concordar aí, fala aí, não concordo com a parada. Pode falar aí, foda-se. Desculpa aí, gente. É o meu jeito mesmo, tá? Eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito melhores resultados se você focar somente na cirurgia. Entendeu? Porque a prótese vai ser consequência. Tá? Porque a prótese, o desenho da prótese, não é você que vai fazer, o centro de planejamento já vai estar pronta e você vai botar um implante baseado naquela prótese que o centro de planejamento planejou para você. Entendeu? E o seu resultado vai ser excelente na parada. Tá? Vai conseguir um torque bacana, vai conseguir um resultado bom. Me fala aí quem faz cirurgia guiada, me fala aí se é ruim fazer. Bota aí, porra, é ruim fazer, não faça parada não, não funciona. Entendeu? Duvido que o cara que entra para fazer cirurgia guiada, ele quer largar isso. Ele não larga nunca mais na vida dele. Sabe por que eu tô falando isso? Que eu tô nessa parada aí desde 2016. Entendeu? Numa época que, cara, vocês nem imaginavam fazer. Talvez alguns aqui que estão assistindo já faziam. Entendeu? E hoje a parada está muito mastigada. Tá? Hoje tem gente fazendo protocolo que não fazia. Hoje tem gente fazendo nivelamento ósseo com uma precisão absurda que não fazia. Hoje tem gente ganhando mais dinheiro com implante fazendo cirurgia guiada que ganhava antes. Por quê? Está tendo precisão, está tendo controle de todo o processo, desde o início do planejamento até a finalização protética. Coisa que a mão livre você não tem esse controle. Você só consegue, você não vai ter esse controle. Você vai botar o implante, se o implante ficar mal posicionado do jeito que você não queria, já compromete a sua prótese. Tá? Você vou dar uma olhadinha no YouTube. Beleza? Tem gente aqui. Opa, vou voltar para a aula. Tá? Ficou claro aí para a galera? Deixa eu acenar aqui pro pessoal do Instagram. Ai, gente. É isso aí. Terçou, né, velho? Tá? Então, assim, hoje, o trabalho mais preciso e previsível para fazer captura de protocolo é com guia cirúrgico. Tá? Se você quiser tranquilidade nos seus casos, cara, utiliza o guia cirúrgico.
Tá? Primeiro para botar o implante, depois para capturar a prótese. Tá? Porque seu implante vai ficar bem posicionado, você vai saber o componente que você vai utilizar, você vai saber até aonde você vai cortar o seu cilindro provisório. Tá? Até isso você vai saber. E se você quiser fazer depois um protocolo definitivo, então te falo aqui agora, vou soltar um spoiler. Hoje em dia, nem moldando a gente está mais fazendo moldagem de transferência. Só para vocês entenderem. Spoiler. Em breve aí, novidades. A gente não molda mais para fazer transferência de protocolo. Por quê? Vou responder agora não. Em breve eu respondo vocês. Tá? Olha o que a gente ganha em tempo. Tá? Utilizando uma metodologia, né? Um plantodontia guiada com planejamento. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Mas no computador, velho. Não dá trabalho na boca. Por mais invasiva que a cirurgia seja, com nivelamento ósseo escambau, ela é menos trabalhosa do que você fazer no olho e tentar depois ficar corrigindo o posicionamento de implante, com componente, um monte de coisa. A pior coisa é você corrigir o posicionamento de implante com componente angulado. Porque se você está corrigindo o posicionamento de implante, principalmente em casos multicomponente angulado, você está comprometendo a sua prótese. Outra coisa é você computar um componente angulado baseado num planejamento reverso. São coisas são coisas muito diferentes. Beleza? Pessoal, estamos terminando, como sempre, né? Quero saber aí da parada da galera. Deixa eu tirar minha fuça daqui. Vou botar minha cara aqui, beleza? Oi. Tamo aí. Caraca, peraí. Caramba, velho. Agora estão me ouvindo. Né? Peraí que agora no YouTube tem 300 perguntas, gente. Meu negócio aqui... Meu negócio aqui... O YouTube travou e agora vem 300 perguntas aqui. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver aqui. Opa! Cara, agora travou aqui a parada no YouTube. Beleza. Entendeu? Eu vou responder a galera do YouTube, que vai servir aqui pro pessoal do Instagram. Tá? Beleza? Ricardo, Léo, Ju, Tito. Tito, nosso amigo. Tito é nosso amigo estrangeiro. Né? Na parada aqui. Cara, travou meu YouTube aqui na parada. Pelo amor de Deus. Né? Deixa eu ver aqui. Então, assim, ficou claro, galera? Tá? Estão perguntando centro de planejamento aqui. O pessoal já está respondendo no YouTube, né? Centro de planejamento, velho, qualquer um que tenha conhecimento para isso. Tá? Né? Já estão me respondendo aqui. O próprio galera do YouTube respondeu. Legal. Né? Agora deu uma travada arrumada aqui. Arrumada. Né? Cara, tem vários centros de planejamento. Tem o Planning Center, tem a BDS, tem a ProGuide, cara, tem a Compass. Cara, um monte de centros de planejamento aí. Entendeu? Muita coisa, tá? Depende muito de cada valor, entendeu? Muita coisa, tá? Estão me perguntando aqui com qual broca eu faço o nivelamento ósseo. Velho, eu não tenho preferência de broca, não, tá? Se você for me perguntar o que é o ideal para nivelamento ósseo, eu vou te falar, piezo. Tá bom? Piezo elétrico. Tá? É o ideal hoje para fazer. Mas aí tem broca cirúrgica, tem disco, enfim. Cara, qualquer coisa. Tá? Você pode fazer um nivelamento ósseo. Eu não sou muito fã de disco, bem sincero para vocês, tá? Não sou muito fã. Para mim, disco é ventilador de sangue, tá bom? Então, assim, é minha opinião, tá, gente? É minha opinião da parada, tá? Conta disso. Mas tem broca, entendeu?
enfim, hoje, na minha opinião, tem um custo muito excessivo é trabalhar com peso, bem sincero. Tá, hoje aí, tô fazendo já, ganho nada para isso não, tá, gente? Na boa, não ganho nada disso, tá? Hoje em dia tem peso aí, peso elétrico aí, né, da Sedimentos, que é um excelente instrumento. Então, assim, acho que vale muito a pena quem gosta de fazer isso, ter isso como, digamos assim, como uma carta da manga dentro do consultório para fazer, tá? Então, assim, eu acho que vai depender também muito do volume do osso que vai tirar, né? Enfim, zecria, pode ser também. Pode ser qualquer coisa para cortar, né? Entendeu? Não tem muita, não tem muita, não tem muita preferência, não, tá?